Você já imaginou um país onde a inflação passava dos 200% ao ano, com o peso desvalorizando a cada dia, e em poucos meses essa inflação começa a cair drasticamente? Um país que passou anos mergulhado em déficits fiscais e crises cambiais, e que de repente alcança seu primeiro superávit em mais de uma década? Essa é a Argentina sob o comando de Javier Milei. Desde que assumiu a presidência em dezembro de 2023, o economista libertário colocou o país em uma rota de choque, prometendo cortar radicalmente os gastos do governo, reduzir o tamanho do Estado e entregar o poder de volta ao mercado. Mas isso tem um custo, e ele está sendo cobrado da população mais pobre, dos trabalhadores e da classe média. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse cenário de contrastes. De um lado, números econômicos que empolgam os mercados. Do outro, uma realidade social dura e cada vez mais precária. Será que estamos diante de um milagre econômico ou de um colapso social disfarçado de ajuste? Fica até o final, porque a resposta pode te surpreender. E talvez te faça repensar se esse modelo serviria no Brasil. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você receba mais conteúdos sobre geopolítica e economia. Agora vamos direto ao ponto. Quem é Javier Milei? Javier Milei não surgiu do nada. Antes de virar presidente, ele era uma figura excêntrica da televisão argentina. Economista, comentarista de forte personalidade e conhecido por suas opiniões radicais e aparência desleixada. Com um discurso agressivo contra o casta política, termo que ele usa para se referir aos políticos tradicionais, Milei prometeu uma revolução liberal. Ele defende a extinção do Banco Central, a dolarização da economia e a privatização de quase tudo que for possível. Na campanha presidencial, usava uma motosserra como símbolo de sua intenção de cortar gastos públicos. E não era metáfora. Ele literalmente aparecia em comícios segurando uma motosserra. O que parecia piada virou realidade. Ele foi eleito com apoio massivo da juventude frustrada, de empresários cansados de instabilidade e até de parte da população mais carente que via em Milei uma ruptura com tudo o que não funcionava há décadas. A pergunta é: o remédio foi forte demais? Quando Milei assumiu a presidência, encontrou uma Argentina em frangalhos. A inflação estava na casa dos 211% ao ano. O peso argentino praticamente não tinha valor no mercado paralelo. A pobreza havia ultrapassado 50%. O consumo interno estava em colapso e o país enfrentava um déficit fiscal de mais de 5% do PIB. Em resumo, o Estado argentino gastava muito mais do que arrecadava, e a confiança dos investidores estava no fundo do poço. Nenhum governo anterior havia conseguido controlar a inflação sem recorrer a artifícios como congelamento de preços ou impressão de dinheiro. A insatisfação popular era enorme e qualquer solução parecia extrema demais. Foi nesse cenário de terra arrasada que Milei começou a implementar o que chamou de Plano Motosserra. Cortes brutais nos gastos públicos, fim de subsídios, demissão em massa no setor público e uma política monetária de contração severa. O que viria a seguir dividiria completamente o país. As primeiras medidas do governo Milei foram intensas. Ele cortou subsídios à energia e ao transporte, o que fez os preços dispararem para os consumidores. Milhares de funcionários públicos foram demitidos. Obras públicas foram paralisadas. Programas sociais foram reduzidos em 45%, afetando aposentados, beneficiários de assistência direta e servidores. O único programa social que teve aumento foi o AUH, o Benefício Universal por Filho, provavelmente como forma de evitar um colapso humanitário entre os mais pobres. O ajuste foi tão agressivo que Milei conseguiu em poucos meses o que nenhum presidente argentino havia conseguido em 14 anos: um superávit fiscal. Mas o impacto social foi imediato: queda no consumo, aumento da insegurança alimentar e uma sensação de abandono generalizada, especialmente entre a classe média. A pergunta é: até onde um país pode apertar os cintos antes que a população pare de aguentar? Apesar do choque social, os números econômicos começaram a reagir. A inflação mensal, que era de 2 dígitos,
caiu para 2,8% em abril de 2025. O peso se estabilizou. A diferença entre o câmbio oficial e o paralelo diminuiu, e a confiança dos investidores aumentou. O país registrou superávit fiscal e a atividade econômica, que havia caído cerca de 1,8% em 2024, começou a dar sinais de recuperação no fim do ano, com crescimento de mais de 5% no último trimestre. O FMI, anticético, agora projeta crescimento de 5% para 2025. Os mercados reagiram bem. A bolsa subiu, os títulos argentinos valorizaram e a imagem internacional da Argentina melhorou. Para alguns, Milei está entregando exatamente o que prometeu: equilíbrio fiscal, desregulamentação e confiança externa. Mas isso levanta outra questão importante. Será que crescimento de planilha compensa sofrimento real nas ruas? Do outro lado dos indicadores financeiros está a realidade social. O consumo de carne bovina caiu ao menor nível em mais de 100 anos. Algo simbólico para um país como a Argentina, onde o churrasco é quase patrimônio nacional. As classes média e baixa cortaram drasticamente seus gastos. Hospitais públicos enfrentam escassez. Escolas em regiões mais pobres relatam aumento na evasão escolar. Estimativas mais recentes apontam que mais da metade da população ainda vive em situação de pobreza. E mesmo com a queda na inflação, os preços continuam altos para quem depende do salário mínimo ou de benefícios reduzidos. Os sindicatos voltaram às ruas, os protestos aumentaram, e a pergunta que começa a circular na sociedade é: até quando a população vai suportar um governo que parece dar prioridade a gráficos e não a pessoas? Mesmo com todas as polêmicas, Milei tem conseguido apoio político suficiente para continuar com suas reformas. Em maio de 2025, seu partido venceu as eleições legislativas em Buenos Aires, o que deu novo fôlego ao governo. Os mercados reagiram com otimismo. No entanto, o clima nas ruas ainda é de tensão. A base popular está dividida. Parte apoia a firmeza de Milei contra o sistema tradicional. Outra parte sente que está sendo esquecida. O governo precisará mostrar resultados concretos no dia a dia da população se quiser manter essa onda liberal viva. Mais do que gráficos positivos, o argentino quer comida na mesa, saúde básica funcionando e transporte acessível. Caso contrário, o próprio Milei pode se tornar vítima do mesmo sistema que jurou destruir. O jogo ainda está aberto. A Argentina sob Javier Milei é, ao mesmo tempo, um estudo de caso sobre economia radical e um alerta sobre os limites sociais da austeridade. Os resultados fiscais e cambiais surpreendem até os analistas mais céticos, mas a desigualdade social e o empobrecimento da população colocam em xeque a sustentabilidade do projeto. Milei entregou o que prometeu, e isso é raro na política. Mas a que custo? O que está acontecendo no país vizinho é um experimento vivo, com lições que podem inspirar ou assustar outros países da América Latina, inclusive o Brasil. E agora eu quero ouvir de você. O modelo Milei funcionaria por aqui? Você aceitaria passar por dificuldades extremas em nome de um futuro melhor? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa entender o que está em jogo. Até a próxima!